Está no ar, começando mais uma edição do Europa na Veia, o programa que traz todas as informações das principais ligas europeias. Eu sou Alexander Vieira e eu e a nossa equipe, que é a melhor de todas da reportagem, vai trazer todas as informações dos campeonatos português, francês, alemão, italiano, inglês e espanhol. Tá certo? Antes de mais nada, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo, acesse futebolnaveia.com.br, lá tem de tudo, prognósticos, mercado da bola, tem tudo, tá certo? Então vai lá no futebolnaveia.com.br, tem o Instagram também, futebolnaveia.br. E sem mais delongas, vamos para Guilherme Ribeiro, que além de trazer as informações do campeonato italiano, vai trazer também as informações do campeonato alemão. A 22ª rodada do italiano começou na sexta, com Barrow marcando 2 vezes e dando uma assistência na grande vitória do Bolonha sobre a Roma por 3-2. No sábado, 3 vitórias de virada aconteceram. Primeiro, a Atalanta batendo a Fiorentina. A Samp afundou o Torino em grande jogo da dupla Gaston Ramírez e Fabian Quaradera. O CR7 abriu o placar, mas o jogo moroso que a Juventus vinha fazendo não colou com o Verona. Rambula teve gol anulado pelo VAR e 2 velhos conhecidos viraram. Borini e Pazzini marcaram em menos de 10 minutos e deram a vitória ao Hellas, que agora é 6º colocado. Que surpresa, hein, galera? No domingo, a Spal levou mais uma virada, agora para o Sassuolo. A Udinese, que não ganha fora de casa, e o Brescia, que não ganha de ninguém, se enfrentaram em Brescia. E o resultado foi qual? Um empate, 1-1. O Napoli vinha embalado, mas parou. Isso mesmo, parou no Lecce de Lapadula, que marcou 2 vezes em 3-2 em pleno São Paulo. Cagliari e Genoa fizeram o clássico rossoblu, que não vence há mais de 5 partidas. Pelo menos os genovescos voltaram a vencer. Isso mesmo, com gol de Pandev, 1-0. Tivemos outro 1-0 na rodada, o da Lazio sobre o Parma, com gol de Caicedo. Para finalizar, o jogo mais esperado, o derby della Madonnina, Inter de Milão e Milan. Os rossoneiros começaram melhor, com mais chances claras na primeira etapa, e marcaram com Rebic e Ibra. A segunda etapa foi totalmente diferente, os nerazzurri voltaram muito animados, e antes dos 10 minutos da segunda etapa já tinham empatado. A equipe foi muito superior, e logo virou com De Vrij. E ainda teve tempo de Moses encaixar uma bola na cabeça de Lukaku, que fechou o placar, 4-2, muito merecido, que agora é um novo velho líder. Isso mesmo, tivemos mudança na classificação na parte de cima, lá no G4, que agora a Inter de Milão é líder, galera, com 54 pontos, a mesma pontuação da Juventus, porém os bianconeros têm 7 gols a menos de saldo. Em terceiro vem a Lazio, na bota com 53 pontos, e agora é o mesmo tanto de jogo, pois empatou com o Verona no último meio de semana. Para fechar o G4, e um grande salto para a Atalanta, que tem 42 pontos. Agora vamos à parte de baixo da tabela, que tem o Genoa abrindo a zona de rebaixamento com 19 pontos. Logo depois vem o Brescia com 16, e fechando a lanterna, o Spal com 15 pontos. Arrivederci, galera! Vamos de campeonato alemão, que teve a 21ª rodada nesse final de semana. A começar pelo lado embalado da sexta-feira, o Frankfurt, que encheu de Kostic com 2 gols e 2 assistências, fez 5-0 no Augsburg e não sabe o que é perder em 2020. No sábado, mesmo com 1 a menos, em boa parte da partida, o Wolfsburg arrancou o empate do Fortuna Düsseldorf. Com o hat-trick de Gazon, mas bateu o Hertha Berlim por 3-1, isso na capital alemã. Que grande jogo da equipe! O Werder Bremen perdeu mais uma em casa, agora para o Union Berlin por 2-0. O Schalke decepcionou e só empatou com o Lanterna Paderborn em Gelsenkirchen. Na luta pelo 7º lugar, o Freiburg parou o embalado Hoffenheim com gol de Waldschmidt de pênalti. Em jogo com 2 viradas, alguns golaços e sem gol de Haaland, o Leverkusen ganhou de 4-3 do Borussia Dortmund em grande partida de vôlei, que deixou 2-2. No domingo, devido a uma tempestade, com ventos a mais de 100 km por hora, o Rhein Derby, o derby do Rio Reno entre Borussia Mönchengladbach e Colônia, foi adiado. Ao fim, Bayern de Munique e Leipzig duelaram, um jogo que valia a liderança do campeonato, mas nada mudou. Tanta expectativa, mas algumas decepções. Os touros tiveram grande atuação defensiva, anularam os bávaros, e sem o Timo Werner inspirado, o jogo ficou no 0-0. Agora vamos à tabela da Bundesliga.
com o Bayern líder com 43 pontos. Um ponto atrás vem o Red Bull Leipzig com 42. Em terceiro, o Borussia Dortmund com 39. A mesma pontuação do Borussia Mönchengladbach, que é o quarto, só que com menos gols de saldo. Lá na parte de baixo da tabela, na playoff de rebaixamento, temos o Fortuna Düsseldorf com 17 pontos. A mesma pontuação do Werder Bremen, só que um lugar mais abaixo, com menos gols de saldo, também 17 pontos. E na lanterna, o Paderborn com 16. Para fechar, vamos falar de alguns recordes batidos nesse ano na Bundesliga. Jadon Sancho é o jogador mais jovem a marcar 25 gols na Bundesliga, com 19 anos e 312 dias. E também o primeiro jogador a marcar mais de 25 gols no Borussia Dortmund, com menos de 20 anos. Timo Werner e Lewandowski chegaram a marcar 20 gols ou mais nessa temporada em menos de 20 rodadas. Isso aconteceu pela primeira vez na história. O recorde era de Gerd Müller e chegou ao seu 20º gol em 1976, na 20ª rodada. O Hertha Berlim foi a equipe que mais gastou nessa janela, 75 milhões de euros, mas até agora não embalou. Contratou Piatek, Matheus Cunha, Ascacibar, Tousar, mas até agora nada. E para falar de quanto a equipe gastou, graças a Jürgen Klinsmann, 6 das 10 maiores contratações da equipe na história aconteceram nessa temporada. Para fechar, vamos falar do Bayern de Munique, que tem o melhor ataque da competição com 58 gols. E junto com o Werder Bremen de 85-86, 84-85 e Hamburgo de 81-82, foi a primeira equipe a quase bater os 60 gols em 20 rodadas na história da Bundesliga. Essas foram as informações do futebol alemão e falou, galera! Aí, Guilherme, muito obrigado. Só recapitulando, Maria Luísa não saiu do site, né? Ele estava se adaptando a Portugal, então o Guilherme deu essa força aí, fez o boletim do campeonato alemão. Acho que o campeonato italiano é o melhor campeonato italiano dos últimos anos, né? 3 equipes brigando pelo título, algumas equipes interessantes, o Milan voltando a pelo menos dar trabalho nas últimas partidas, teve uma ascensão muito grande. O Verona é um time muito interessante ali, com poucos recursos, com peças não tão conhecidas, e está conseguindo fazer um trabalho bem bacana. Faz tempo que a Juventus não perdia de virada no campeonato italiano. O clássico de Milão eu assisti, foi um clássico sensacional de esquemas, foi um duelo de esquemas táticos, de muita vontade. Faz tempo que o derby de Milão faltava um jogo assim, né? Muito bacana. Eu vi essa partida. O Ibra é um grande pilar no Milan. A Internacional com um esquema de jogo muito bacana. O Vecino jogou muito a bola, ele foi a grande válvula de escape da Inter. E no campeonato alemão, o Dortmund não cansa de decepcionar, né, no campeonato. Quando você acha que o Dortmund quando você acha que agora ele vai conseguir arrancar para ir pro título, para tirar o título do Bayern, mas não consegue, sempre tem um tropeço, apesar de que foi um jogão também contra o Leverkusen. Eu também assisti essa partida, foi uma partida muito interessante. E Bayern Leipzig, eu também vi, no final de semana eu vi bastante futebol, agora que eu tô percebendo. Apesar do 0-0, foi um jogo bem bacana, foi um jogo o primeiro tempo foi só do Bayern, e o Bayern não conseguiu aproveitar, e o segundo, o Leipzig, teve chances assim inacreditáveis que acabou perdendo. O Timo Werner, inclusive, perdeu uma chance incrível, tá certo? Mas novo líder no campeonato italiano, o campeonato alemão ainda mantém o Bayern na frente, mas eu quero saber como é que está a Liga Francesa, como está a Ligue 1 com Emmanuel Cardoso. A 24ª rodada da Ligue 1 começou agitada na sexta-feira. O Angers recebeu o Lille e perdeu por 2-0. No sábado, foi a vez do Olympique de Marselha receber o Lanterninha, o Toulouse. Os Lanternas perderam mais uma vez, no entanto, por um placar simples de 1-0 com gol de Payet. Depois tivemos 2 empates. De um lado, Rennes e Brest, que não saíram do 0-0, e do outro, Dijon e Nantes, que fizeram 3 gols cada. O Mônaco, tentando recuperar seu bom ritmo e terminar a temporada com uma boa colocação, viajou para enfrentar o Amiens e venceu por 2-1. O Bordeaux venceu o Metz pelo mesmo placar. E fechando o sábado, o Nimes, que vinha muito mal nas últimas rodadas, está reagindo. O clube venceu o Nice por 3-1 e está a 1 ponto de fugir das eliminatórias de rebaixamento. No domingo, o Montpellier bateu Saint-Étienne por 1-0, mesmo com um homem a menos porque teve um jogador expulso. Também no domingo, o Strasbourg venceu o Reims por 3-0.
E o grande destaque do dia, e a partida que fechou a rodada, foi o clássico entre PSG e Lyon, o qual os parisienses venceram por 4-2. Jogando em casa, o PSG manteve o domínio do jogo durante todo o primeiro tempo, e aos 23 minutos, Di Maria abriu o placar. Aos 34, ele deu o passe para o seu conterrâneo Icardi, mas o gol acabou anulado devido a um impedimento. Porém, isso não abalou o time. 4 minutos depois, novamente Icardi iniciou a jogada e limpou toda a zaga. Meunier pegou a sobra e deu o passe para Mbappé matar no gol. Nos últimos minutos, os parisienses marcaram mais um, mas novamente o gol foi anulado. No início da segunda etapa, Fernando Marçal fez um estranho gol contra e garantiu 3-0. Confiante com o resultado, o PSG achou que poderia respirar, mas tomou o sufoco do Lyon, que respondeu com 2 gols. Terrier marcou aos 6 minutos e Dembélé aos 14. Para não correr riscos, o quarto gol do PSG veio aos 21, com Mbappé, porém foi anulado por estar novamente impedido. Mas para o final, aos 34 minutos, Di Maria deu o passe e Cavani matou a jogada e o placar, depois de ter entrado há apenas 3 minutos no lugar de Icardi. Com esses resultados, a tabela ficou assim. O PSG está isolado com 61 pontos na liderança, o Olympique de Marselha com 49 pontos em segundo, na sequência Rennes com 41 e em quarto com Lille, com 40 pontos, apenas um diferença para o terceiro colocado. Na outra ponta da tabela, o Toulouse segue na lanterna com 13 pontos e o Amiens na penúltima posição com 20. Eu sou Emanuele Cardoso para o Europa na Veia. Muito obrigado, Emanuele, trouxe as informações do Campeonato Francês que, sem novidades, né? Sem grandes novidades. A expectativa aí pelo Lyon, quero ver muito esse Lyon, quero ver muito o Bruno Guimarães no Lyon. Eu acho que ele já chega para ser titular, diferentemente do Jean Lucas, que mal joga hoje. Neymar voltando. Mas enfim, muito obrigado a Emanuele pelas notícias do Campeonato Francês. Agora eu quero saber o que aconteceu na Inglaterra, na Premier League, com Fernando Moraes. Hello my friends, aqui do Futebol na Veia, Fernando Morales para trazer tudo o que aconteceu nestes 3 jogos da rodada da Premier League até o presente momento, é claro. No sábado, jogando no Goodison Park, o Everton venceu o Crystal Palace por 3-1 com gols do brasileiros Richarlison e Bernard, e fechando o caixão, Calvert-Lewin, e para os visitantes, Benteke descontou. Também no mesmo dia, Brighton e Watford empataram em 1-1. Essa igualdade acabou com a sequência de 2 derrotas seguidas para os Hornets. Por fim, no domingo, o último jogo, o surpreendente Sheffield United venceu mais uma. Sharp e Lundstram balançaram as redes para os Blades, que chegaram aos 39 pontos e estão na zona de classificação para a Europa League. Os outros confrontos da rodada começam a acontecer na próxima sexta-feira, então aí no final de semana que vem, complemento da rodada da Premier League, e você acompanha na próxima segunda-feira tudo o que aconteceu no término da rodada. Valeu galera, um abraço e até a próxima. Mas eu fiquei sabendo que teve clássico no continente europeu. Teve clássico, não é isso mesmo, Lucas Maia? O que aconteceu no Campeonato Português? Na 20ª rodada da Liga NOS de Portugal, tivemos um show de gols, mas a primeira partida da sexta-feira foi meio fraca. O Paços de Ferreira perdeu em casa para o Boa Vista por 1-0. Com o resultado, o Boa Vista subiu para a 7ª colocação. No sábado que os gols começaram a sair, e como saíram. Logo no primeiro jogo, Vitória de Guimarães resolveu vencer no estilo da Alemanha e fez 7-0 fora de casa no Famalicão, só deixando bem claro que a seleção brasileira fez pelo menos, né? O Belenenses continua numa fase horrível e perdeu sua 4ª partida em 5 jogos, dessa vez foi para o Santa Clara por 2-0. A fase do Santa Clara é totalmente oposta, venceram sua 3ª seguida e já estão na 10ª colocação. Tivemos também um empate entre Braga e Gil Vicente por 2-2. A partida mais esperada não apenas da rodada, mas sim da temporada, foi entre Porto e Benfica. A expectativa de um bom jogo foi realizada da melhor forma possível. O resultado foi de 3-2 para o Porto, mas ambas as equipes desempenharam um lindo futebol que buscava sempre o ataque. Para a alegria dos admiradores do futebol português, tirando os torcedores do Benfica, lógico,
Esse resultado serviu para animar a disputa pelo título. Agora os rivais portugueses estão a apenas 4 pontos um do outro. Finalizando a rodada, no domingo tivemos mais 4 jogos. O Tondela empatou em 0 a 0 com o Marítimo, o Moreirense também empatou, mas em 1 a 1 com o Vitória de Setúbal. O Sport venceu em casa por 2 a 1 Portimonenses, que está lutando a cada rodada para sair do rebaixamento, mas não vence há 8 jogos. Na última partida tivemos mais uma goleada para variar, né? O Desportivo Aves, lanterna da liga, perdeu em casa por 4 a 0 para o Rio Ave. Com o término da 20ª rodada, os 5 primeiros são respectivamente Benfica com 54, Porto com 50, Sporting com 35, Braga com 34 e Famalicão com 32. Os 2 últimos continuam sendo Portimonenses e Desportivo Aves. Meu nome é Lucas Maia e essas foram as informações da Liga NOS de Portugal para o Futebol na Veia. Tá aí, né, o Porto dando uma animada no campeonato, né, o Benfica só perdeu 2 partidas e as 2 pro Porto, incrível, apesar de fazer uma belíssima campanha, mas a pressão lá no Benfica voltou justamente por perder apenas 2 jogos. Impressionante o Famalicão, né, no início da temporada parecia que ia ser o Leicester do Campeonato Português e tá tendo uma queda impressionante. Bem difícil de entender, ou normal também de entender, né? Porque chegou agora na primeira divisão, o importante era ficar e acabou aí chegando na liderança, agora tá caindo. Mas é interessante essa vitória do Porto, dá um novo gosto pro Campeonato Português. Tava meio murchinho, tava 7 pontos. Se o Benfica tivesse empatado só, já seria bem complicado pro Porto conseguir reverter essa situação. Então, mas é interessante, o Campeonato Português também tem a sua graça. Fechou? Então agora, para fechar já, né? Já falamos de Campeonato Italiano, alemão, francês, português, inglês. E agora, para fechar, eu trago ela, Lauren Berger, com as informações da La Liga, Campeonato Espanhol. A 23ª rodada do Campeonato Espanhol aconteceu no último final de semana. Porém, os resultados não fizeram grandes alterações na tabela de classificação. Começando, o Alavés venceu o Eibar em casa por 2 a 1. Já o Levante bateu o Leganés por 2 a 0. O Retafe não ficou para trás e levou a melhor sobre o Valência, jogando em casa. Os mandantes venceram por 3 a 0, enquanto o Fiorense dos morcegos acabou sendo expulso e desfalca a equipe na próxima rodada. O Real Valladolid protagonizou o único empate da rodada. O time ficou no 1 a 1 com o Villarreal. Enquanto isso, o Atlético de Madrid deu um final a sua má sequência e finalmente voltou a vencer. Diante do Granada, bateu pelo placar mínimo de 1 a 0. Quem ficou no mesmo placar foi o Espanyol, que ganhou do Mallorca. O Real Sociedad também encontrou o Atlético Bilbao. Jogando em casa, a Sociedad venceu por 2 a 1. Já o Real Madrid não poupou e anotou a goleada da semana diante do Osasuna. Isco, Sérgio Ramos, Lucas Vázquez e Jovic fizeram sua parte, enquanto o Né Garcia diminuiu a diferença. Real Madrid 4, Osasuna 1. O Sevilla acabou tropeçando nessa rodada. O time visitou o Celta e levou uma ruim, perdeu por 2 a 1. Por fim, o Barcelona visitou o Betis e levou os 3 pontos para casa. De Jong, Busquets e Lenglet anotaram os gols. Já Fekir e Canales diminuíram a diferença. No segundo tempo ainda, Fekir do Betis e Lenglet do Barça acabaram sendo expulsos. Na tabela, o Real Madrid continua com a liderança. O time soma 52 pontos. Logo abaixo, o Barcelona aparece. Os catalães contam com 49 pontos ganhos. O Retafe aparece na terceira colocação, onde soma outros 42 pontos. Fechando o G4, o Atlético de Madrid, que voltou a vencer, subiu para a quarta colocação. Mallorca, Leganés e Espanyol continuam na zona de rebaixamento. No mercado da bola, o William José pode ter o seu sonho de vestir a camiseta do Barcelona concretizado nos próximos dias. Porém, o Barça ainda não entrou em um acordo com o Real Sociedad, seu atual clube, que já rejeitou uma proposta do Tottenham de 15 milhões de euros, aí 70 milhões de reais. Sendo assim, o negócio ainda está na fase de interesse e pode ser concretizado a qualquer momento. Eu sou Lauren Berger para a Europa na Veia. Tá aí,
Muito obrigado a Laura por suas informações da La Liga. Mais um jogo que eu vi, não vi o Barcelona, mas vi o Real Madrid contra o Osasuna. Eu vi o Bale, cara, o que aconteceu com o Bale, Gareth Bale, o que aconteceu com esse cara? Jogava muita bola, era uma das grandes promessas do futebol mundial. Eu lembro até hoje daquela que eu virei mais fã ainda, que eu me enchi de expectativas no Bale, naquela Eurocopa que ele levou nas costas do País de Gales para a semifinal. Mas incrível, cara, incrível. Eu vi um Bale bem apagado. Eu não sei o que acontece com esse jogador, né? Mas falando do jogo, o Real Madrid dominou, acho que por grande parte do jogo, mereceu a vitória. Casemiro eleito o melhor jogador de janeiro do Real Madrid. Interessante o Casemiro, quanto ele evoluiu no Real Madrid nesses últimos anos. Mesmo pós saída de Cristiano Ronaldo, o Casemiro continua sendo um grande pilar aí da equipe do Real Madrid. O Atlético ali tentando se reerguer na competição, mas eu vejo também uma La Liga muito disputada, bem equilibrada, ali do segundo, terceiro para baixo. Acho que é uma tá sendo um ano no futebol europeu de um pouco mais de equilíbrio, óbvio que tirando a Premier League, onde o Liverpool destoa de todos. Antes, futebolnaveia.com.br, acesse lá, tudo que a gente falou tá sempre no site, em primeira mão, prognósticos, mercadão da bola, tem de tudo lá no Futebol na Veia. Acesse, você não vai se arrepender. Temos também transmissões agora no Futebol na Veia, Brasileirão Feminino e Campeonato Paulista lá no Futebol na Veia também, junto com a parceria com a Poli Esportiva. Então vai lá, acesse futebolnaveia.com.br, futebolnaveia.br para o Instagram. Eu sou Alexandre Vieira e me despeço aqui de mais uma edição do Europa na Veia. Um abraço, tchau, tchau.